TV Assembleia do Tocantins, uma emissora da Rede Legislativa. Deputado Fabião Gomes, a gente está observando a implantação de um programa de agricultura mirim naquela região. Eu gostaria que o senhor falasse sobre esse assunto e depois nós falaríamos sobre outro, que é a questão da sua preocupação com a pessoa idosa. Mas primeiro vamos começar com a implantação do programa Agricultura Mirim. Em primeiro lugar, um abraço a todos vocês da equipe da TV Assembleia, que hoje vem fazendo grande sucesso aqui na capital e nas maiores cidades do estado. Eu acredito que o presidente logo deva tentar mandar essas imagens para todo o estado, né? Inclusive o Bico Papagaio. Mas o nosso projeto hoje é a implantação do projeto Pequeno Agricultor Mirim nas escolas estaduais. Tirar aí uma aula por semana para incentivar as pessoas a aprender a mexer com horta, as crianças já iam aprendendo a mexer com horta, como é que se faz uma horta. E isso é muito bom porque essas hortas elas podem ajudar até na merenda escolar. O incentivo hoje de comer frutas e verduras tem que ser muito grande. A população brasileira, 38% dela é obesa e já temos muitas crianças obesas. Além de ser aproveitado na merenda escolar as hortaliças plantadas e verduras, nas escolas as crianças vão aprender a manejar também essa parte. Isso é muito importante. Isso combina muito bem com a região e as crianças lá já têm consciência disso, né? Isso tem que ser implantado no estado todo, nos colégios estaduais. Automaticamente esse programa fazendo sucesso nas escolas estaduais, os prefeitos vão implantar nas escolas municipais. Como é que surgiu essa ideia, deputado? Essa ideia é o seguinte, é porque eu fui prefeito gestor e vi quanto a quantidade de hortaliças que é comprada pelo setor público para implantar na merenda escolar. Hoje as nutricionistas elas estão recomendando muito frutas e verduras para as crianças. Seria uma agricultura em nível familiar que atenderia a própria família e também aos demais interessados. Claro, aí você também ainda está ensinando a criança a ter a responsabilidade de trabalhar, de criar, porque o homem e a mulher hoje eles necessitam do trabalho, eles necessitam trabalhar, as coisas estão muito difíceis e às vezes você tendo uma profissão, um conhecimento começando a ter, você tem a oportunidade de trabalhar por conta própria. E a responsabilidade acima de tudo, né, para o cidadão, o futuro dele, né? E não vai ficar muito caro para o Estado. A implantação nos colégios estaduais não vai aumentar em nada os custos, né? Vai tirar uma vez por semana ou duas para fazer essa parte, no horário já de saída dos meninos. E os meninos vão gostar, vão se divertir também trabalhando e criando as coisas juntamente com um profissional adequado. Então esse projeto já está em tramitação na casa e deverá se deslanchar dentro de poucos. Ele já encontra-se nas comissões, eu acho que logo vou até ver qual foi o deputado que está relatando para pedir a ele pressa, porque o ano que vem a gente já possa implantar isso nos colégios estaduais. Deputado, e com relação a essa outra questão aqui, que é a sua preocupação com o abandono da pessoa idosa, como é que está essa situação? Nós temos que criar condições de dar aos nossos idosos, aos mais velhos, a condição de ser bem tratado, né? A gente está vendo muita gente idosa aí, abandonada pelas ruas, pela família e tudo, então nós estamos entrando com um projeto hoje que dá uma certa sustentação no sentido do Estado vir arcar ou incentivar que esses idosos não sejam abandonados e as pessoas que abandonadas também possam ser penalizadas. E esse projeto vem numa hora boa, inclusive nós estamos entrando com outros projetos de proteção também às mulheres agredidas. Você vê que o feminicídio tem aumentado muito no Brasil, no Tocantins. E isso, toda vez que você assiste um jornal, você está vendo feminicídio. E a gente tem que cuidar aqui na Assembleia para estar projetando e apresentando esses projetos de lei no sentido de proteger a comunidade como um todo. É importante acompanhar esses projetos para saber o resultado, né? É claro, são projetos importantes que vêm de encontro aos anseios do povo, das mulheres, dos idosos, dos adolescentes, das crianças. Nós estamos lutando por isso, para dar cada vez mais garantia de liberdade e de vida ao nosso povo. TV Assembleia do Tocantins, uma emissora da Rede Legislativa. Sob a proteção de Deus e havendo número legal, declara aberta a presente reunião da Comissão de Finanças, Tributação, Fiscalização e Controle.
Tem a palavra o senhor secretário, deputado Issan Saado, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. Reunião extraordinária. Comissão de Finanças, Tributação, Fiscalização, Controle. Nova legislatura, primeira sessão legislativa, ata da 14ª reunião extraordinária, em 4 de julho de 2019. A Comissão de Finanças, Tributação, Fiscalização, nova legislatura, primeira sessão legislativa, ata da 10ª reunião extraordinária em 27 de junho de 2019. Comissão de Finanças, Tributação, Fiscalização, Controle. Nova legislatura, primeira sessão legislativa, ata da 11ª reunião extraordinária em 3 de julho de 2019. Comissão de Finanças, Tributação, Fiscalização, nova legislatura, primeira sessão legislativa, ata 12ª reunião extraordinária em 4 de julho de 2019. Comissão de Finanças, Tributação, Fiscalização e Controle, nova legislatura, primeira sessão legislativa, ata da 13ª reunião extraordinária em 4 de julho de 2019. Está em discussão a ata que acaba de ser lida. Encerrada a discussão, está em votação. Os senhores deputados que aprovaram, que ficar como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado. Tem a palavra o senhor secretário, deputado Issan Saado, para proceder à leitura da matéria constante do expediente. Presidente, não há expediente. Não havendo expediente, passamos à distribuição de matérias. Processo número 00337/2019. Autor, Ministério Público Estadual de Tocantins. Projeto de lei número 004/2019, que altera a Lei 3.464, de 25 de abril de 2019, que dispõe sobre a estrutura organizacional dos órgãos e servidores auxiliares de apoio administrativo do Ministério Público do Estado do Tocantins e adota outras providências. Nomeio como relator o deputado delegado Harrison. Processo número 00338/2019, de autoria do Ministério Público Estadual do Tocantins, projeto de lei número 005/2019, que altera a lei número 3.472, de 27 de maio de 2019, que dispõe sobre o plano de cargos e carreira e remuneração dos servidores dos quadros auxiliares do Ministério Público do Estado do Tocantins, da outras providências. Também nomeio como relator o deputado Harrison. O momento é oportuno para devolução de matérias. Os senhores deputados que tenham matérias a serem devolvidas, que eu faço agora. Passamos a palavra ao deputado Harrison. Senhor presidente, eu faço a devolução do processo 000-369/2019, processo 000-368, zero 00343, senhor presidente, todos sem parecer de vista. As minhas ponderações e considerações farei no momento do meu voto.
Eu passo a palavra ao deputado Issan Saad. Presidente, devolvo o processo 00367, 2019, sem parecer de vista. Devolvo também o processo 00343, 2019, sem parecer de vista. Devolvo também o processo 369, 0019, sem parecer de vista. Eu devolvo o processo número 00368/2019, sem parecer de vista. Passamos à ordem do dia. Tem a palavra o senhor secretário, deputado Issan Saad, para proceder à leitura do parecer do relator. Do exercício 2014. O senhor vai fazer, deixa eu fazer assim para ficar mais fácil para o senhor. Pode colocar. Esse aqui é o primeiro, né? Esse aqui é o primeiro, né? Isso, só vai nesse trecho aí. Todinho? Processo número, tudo. Aí o senhor explica o que foi o parecer ontem, por isso o senhor está colocando a discussão agora. Tudo bem. Está em discussão o parecer do relator referente ao processo número 00367/2019, de autoria do Tribunal de Contas do Estado de Tocantins. Assunto: prestação de contas do governador do Estado referente ao exercício 2014. Responsável: José Oil Siqueira Campos. Exercício do 1/1 a 4/4/2014. Sandoval Lobo Cardoso, governador no exercício de 4/4 a 31/12/2014. Relator: deputado Amélio Caires. Dispensa a leitura do relatório do relator, devido ter sido lido na sessão anterior de ontem. Então, está em discussão o processo número 00367, que acaba de ser lido. Eu passo a palavra ao delegado Harrison. Senhor presidente, ilustres colegas, primeiro eu gostaria de fazer uma observação com relação ao nosso regimento da casa. De sorte que matérias de tamanha relevância, o tempo é muito exíguo para que a gente possa fazer uma análise mais aprofundada. Até vou sugerir aqui à casa para que matérias, a exemplo de balancetes, que são complexos, entendeu? Matéria que você tem que se debruçar quando de um pedido de vista, para que ele seja o prazo pelo menos triplicado. Ou seja, de 24 até 36 horas que nós temos, para que a gente possa ter pelo menos um prazo mais razoável, para que haja uma análise mais aprofundada. Mas com relação ao que eu pude verificar
do momento que pedi vista, claro que dentre outras atribuições que tivemos durante o decorrer do dia, de sorte que esse parecer do Tribunal de Contas, que vem pela aprovação, diga-se de passagem, parecer prévio do Tribunal de Contas, nesse caso do exercício de 2014, eu observei que, principalmente no que tange ao ex-governador José Wilson Siqueira Campos, que teve um período de 1º de janeiro a 4 de abril de 2014, as inconsistências são mínimas aqui apontadas, e até mesmo no período do seu sucessor. Não vejo nada mais gravoso que mereça uma atenção, apesar de tudo que tem sido até mesmo veiculado em meios de comunicação. Temos que nos ater a fatos, às provas, ao que tem aqui realmente dentro do bojo das prestações de contas, e não sairmos fora disso. Mas, em todo caso, com os demais, quando forem postos em análise, senhor presidente, eu farei minhas considerações, mas é como vi aqui as contas referentes ao exercício de 2014. Encerrada a discussão, está em votação. Os senhores deputados que aprovaram que ele ficar como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Encaminhe ao plenário. Processo número 00343/2019. Autor, Tribunal de Contas do Estado de Tocantins. Assunto, prestação de conta do governador do Estado, referente ao exercício 2015. Responsável, Marcelo de Carvalho Miranda, governador de 1/1 a 31/12/2015. Relator, deputado Nilton Franco. Está em discussão o parecer do relator, referente ao processo que acaba de ser lido, número 00343/2019. Passo a palavra ao delegado Harrison. Senhor presidente, está em apreciação o exercício financeiro de 2015, né? Correto. Pois não. Senhor presidente, já no tocante ao exercício de 2015, com a devida vênia dos ilustres pares que pensam do contrário, e até mesmo do ilustre relator, eu discordo, porque as inconsistências são inúmeras e de natureza grave. Onde eu posso apontar, senhor presidente, aqui, por exemplo, as inconsistências relativas ao cancelamento de empenhos de restos a pagar de 2015, que diretamente interfere no resultado do orçamento e também patrimonial, orçamentário e patrimonial. Nós temos aqui, senhor presidente, a gente observa, infelizmente, que todos os poderes à época, todos não, desculpe, o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Tribunal de Contas ultrapassaram o limite permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Aquilo que se debate tanto hoje, que se busca enquadramento, e até o próprio órgão fiscalizador, vejam só, estava desenquadrado. Nós estamos vendo aqui também, só a título de explanação rápida, para não tomar muito tempo, senhor presidente, algo também que vejo como muito preocupante. Há bem pouco tempo nós presenciamos, senhor presidente, uma presidente da nação que teve o seu mandato cassado
por conta de pedaladas. E vejam só, uma recomendação que se faz aqui, o Tribunal de Contas, o próprio Tribunal de Contas, que emite parecer favorável pela aprovação aqui desse balancete, desse exercício, ele faz uma recomendação, olha só, vou ler na íntegra, que se faça o levantamento real da dívida do Estado e proceda a auditoria interna contábil de forma a verificar a prática de pedaladas fiscais, bem como que sejam tomadas providências no sentido de que tais irregularidades não ocorram. De sorte que o tribunal aponta que aconteceram essas pedaladas. Eu não entendo, é como um órgão técnico, como o Tribunal de Contas, aponta aqui 93 recomendações, 35 ressalvas, sem mencionar algo que é de conhecimento público e passa desapercebido. De sorte, senhor presidente, que é complicado, entendeu? Você vendo hoje nos debates aqui dessa casa, nos corredores, servidores públicos aí buscando um direito relacionado à sua database, onde o Estado, sabemos das condições, das suas limitações, um Estado que está sem recursos. De sorte que essas atitudes equivocadas têm que ser coibidas, senhor presidente. Nós estamos aqui para isso, é o nosso papel, é o nosso dever, nossa função. Não cabe na minha consciência pensar do contrário. A responsabilidade com o gasto público, ela tem que ser algo permanente, quer seja o gestor A, B, C, não interessa que nomes. O que interessa são posturas, são medidas e preceitos que devem ser seguidos e norteados a todos que estejam e que venham a assumir as gestões públicas. Porque não é pelo fato do que veio hoje a ser veiculado na mídia, que todos já têm conhecimento, de forma alguma. É pelo que tem aqui, pelo que o próprio tribunal traz e se contradiz. Se ele aponta tantas inconsistências e pede uma aprovação, opina por uma aprovação, se contradiz em fatos graves, senhor presidente. Então, de sorte que eu me sinto apto a votar com a consciência tranquila e não é função nossa jamais atribuir culpa a ou a B, mas somos A ou a B, mas somos aqui sim, que fazemos, julgadores que fazemos a nossa análise crítica e devemos emitir um voto. Então eu farei com muita tranquilidade, de sorte que eu discordo aqui do Tribunal de Contas, do posicionamento. Muito constrangido, mas tenho que seguir uma linha que sempre trilhei por toda a minha vida, nos 37 anos de serviço público, 18 anos como delegado de polícia desse estado, senhor presidente. Jamais cometi uma injustiça e jamais cometerei, principalmente no tocante à população do estado de Tocantins. O nosso povo não aguenta mais, não merece mais esse tipo de postura na administração pública. É isso, senhor presidente, minhas considerações. Eu passo a palavra ao deputado Júnior Gel. Presidente, as ressalvas que ocorreram na contabilização, tanto referente às contas de 2014 quanto 2015, elas ocorreram para os dois lados. Talvez o peso que se dê a uma não seja o da outra, mas os dois foram aprovados com ressalvas. Então deveríamos extinguir as ressalvas de aprovação e, extinguindo, possivelmente muitos dos parlamentares eleitos nesta casa e no país também não teriam tido suas contas aprovadas no TRE.
Eu não estou aqui para questionar a gravidade da ressalva. Eu estou aqui apenas para afirmar que as contas de 2014 e 2005 passaram com ressalvas. E eu gostaria, concordo com o delegado Harrison, no sentido de que gostaria de que o TCE ele se posicionasse 100% tecnicamente. 100% tecnicamente. Porque, desta forma, essa casa ela é política. O TCE não. O TCE deve se posicionar 100% tecnicamente, e aqui nós faremos a avaliação adequada que convém a esta casa, sobre aprovação ou reprovação das contas. Mas apenas uma observação, presidente, porque, afinal de contas, eu sou suplente, o meu titular está aqui, eu não posso votar. Obrigado. Passa a palavra ao deputado Jair Farias. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, profissionais da imprensa, funcionários dessa casa. Como bem disse o nobre deputado Júnior Gel, é uma matéria técnica que é analisada pelos técnicos do Tribunal de Contas do Estado de Tocantins. Aqui é um julgamento político. Então, quem sou eu para contestar o parecer do Tribunal de Contas do Estado, que vem pela aprovação das contas do ex-governador Marcelo Miranda? Eu acho que nós não estamos no momento de desunião e muito menos de desagregação. Precisamos ter esse discernimento, que se as contas foram aprovadas pelos técnicos do Tribunal de Contas, não sou eu que irei contestá-las tecnicamente. Então, eu não tenho direito a voto, também sou suplente de Vossa Excelência nessa comissão, mas deixo aqui esse esclarecimento para todos, que não podemos usar dois pesos e duas medidas. Eu queria só complementar o meu relatório, deputado Harrison, até porque, no tempo permissível, todos os poderes cumpriram a LRF. E também, sobre o cancelamento de despesa, todos os ex-governadores fizeram isso. Governador Sandoval, governador Siqueira, governador Marcelo. E acabamos de aprovar um balancete, onde também houve cancelamento de despesa. Então, aqui, nós analisamos, acompanhamos o julgamento e análise das contas do órgão técnico, que é o Tribunal de Contas, cumpriu rigorosamente os índices, tanto na saúde como na educação. Então, nós estamos apenas acompanhando o relatório do Tribunal de Contas. E tivemos tempo suficiente para analisar e fazer o nosso relatório. Então, eu passo a palavra a Vossa Excelência, que aqui também é como o deputado Jair Farias falou, não tem que ter dois pesos, duas medidas. Senhor presidente, respeito às convicções de Vossa Excelência, o relatório de Vossa Excelência. Aqui, a fala do meu amigo deputado Jair Farias, mas peço venha para que eu tenha a liberdade também de ter a minha convicção formada. Apesar, repito, Vossa Excelência estava com esses processos há bastante tempo que chegou à casa. Eu tive de ontem para hoje pouquíssimo tempo para analisar, mas eu estou fazendo leitura do que veio no relatório do próprio Tribunal de Contas e no próprio parecer de Vossa Excelência. Eu não estou aqui, como se diz, eu não estou criando nada, não estou inventando nada. E não estou fazendo, se o senhor pegar aqui o calhamaço que tem das inconsistências de 2014, 2015, 2016, 2017, cada exercício é diferente um do outro. Eles não são iguais. Então eu tenho que analisar exercício por exercício. Falhas tiveram? Sim. Com maior gravidade e menor gravidade? Sim. Eu não disse que não houveram falhas. Houveram. Mas existe existe, digamos assim, um limite que eu estabeleci como julgador.
Até aqui dá para aguentar, até aqui tudo bem. Mas daqui para frente não dá mais. Espero que os pares entendam o que estou falando. Como disse o professor Júnior, deputado, que tem um profundo respeito, o Tribunal de Contas, me desculpe, mas nos pareceres do tribunal, o tribunal opina. Ele emite um parecer, ele não julga contra de ninguém. Quem julga é essa casa. Essa casa tem poderes soberanos para seguir o parecer do tribunal ou não, dentro da nossa liberdade e da nossa isenção. Não é porque o tribunal diz que está certo, eu tenho que seguir, não. Eu faço a minha análise, faço a minha convicção e faço o meu julgamento. De sorte que vejo, sim, inconsistências graves no exercício de 2015. Estão aqui, eu olhei, eu examinei rapidamente, não tive como me aprofundar, repito, pelo tempo que nos é permitido. E vi que as inconsistências aqui são, sim, mais graves, mais gravosas, do consta aqui, do que no exercício de 2014. E olha que nós tivemos 2 governadores em 2014. Um com período de 4 meses e outro com período maior. Me lembro até de uma passagem bíblica em que diz: Senhor, e se tiver 40 inocentes ali? O Senhor ainda vai destruir a cidade? Disse: não. E se tiverem 20? O Senhor ainda vai destruir a cidade? Não. E se tiver um só? O Senhor vai destruir? Não. Claro que não é dessa forma, mas parafraseando o próprio Cristo. Aqui são 2 que estão sendo analisados porque por mim deveria ser apartado. O período que um exerceu com suas responsabilidades e o outro com suas responsabilidades. Mas se observar, senhor presidente, o período do exercício do governador, agora eu vou dar nome, do governador Siqueira Campos, aqui, as observações são mínimas. São mínimas. O caldo grosso, como se diz, foi a posterior. Mas eu não posso colocar no mesmo barco e condenar um inocente por uma irresponsabilidade de outrem. Seria injusto da minha parte. Então, por isso, senhor presidente, existe inconsistência sim, entendeu? E faço esse tipo de julgamento. Agora, aqui não, nós estamos lidando com uma pessoa que iniciou um período, um exercício e concluiu ele, sozinho. E tem as inconsistências que são graves, sim. Repito, que inclusive deu a cassação de uma presidente da República. E não é isso não, se o senhor quiser que eu leia, deputado, Vossa Excelência, eu posso aqui mostrar todas as ressalvas, todas as observações que o Tribunal de Contas aqui emitiu. Eu li, meu amigo deputado. Então, são essas considerações que faço. Faço com muita tranquilidade, com muita convicção. Não tenho a índole jamais de perseguir quem quer que seja. Nunca fiz isso na minha vida e não será a primeira vez. Pode ter certeza disso, mas ter decisão própria, ter pulso, coragem para decidir, sempre tive na minha vida. Nunca fiquei em cima de muro. Sempre tive essa postura. E repito, nunca coloquei um inocente atrás das grades. Mas se Vossa Excelência chegar e fizer uma pesquisa no Barra da Grota, lá na CPPA, onde muitos criminosos coloquei, o senhor pode fazer uma pesquisa lá que todo mundo disse é inocente. São essas considerações que faço. Encerrada a discussão, está em votação. Os senhores deputados que aprovaram que ele ficar como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe ao plenário.
Processo número 00368/2019. Questão de ordem. Senhor presidente, o senhor não registrou meu voto contrário. Eu fiz a manifestação pública. Gostaria que Vossa Excelência Que reconsiderasse. fique registrado o voto contrário do deputado delegado Harrison. Eu agradeço a Vossa Excelência. Processo número 00368/2019, de autoria do Tribunal de Contas do Estado de Tocantins. Está em discussão o parecer do relator referente ao processo que acaba de ser lido. Encerrada a discussão, está em votação. Os senhores deputados que aprovaram que ele ficar como estão, os contrários se manifestem. Aprovado com voto contrário do deputado Harrison. Está em discussão o parecer do relator referente ao processo 00369/2019, que acaba de ser lido. Passa a palavra ao deputado Harrison. Senhor presidente, seguindo a mesma linha, a mesma análise, não tenho dúvida e já registro aqui meu voto para que, de tom em bom tom, meu voto contrário ao parecer do relator. Encerrada a discussão, está em votação. Os senhores deputados que aprovaram que ele ficar como estão, os contrários se manifestem. Aprovado com voto contrário do deputado delegado Harrison. Encaminhe ao plenário. Encerrada a ordem do dia, encerra a presente reunião extraordinária, convocando outra para dia e hora regimentais. TV Assembleia do Tocantins, uma emissora da Rede Legislativa. E nós vamos aproveitar para conversar com o deputado Cleito Cardoso, que é do PTC, que apresentou um requerimento. A preocupação dele é com a doença mormo. Deputado, antes de tudo, essa doença mormo é mais voltada para o animal ou atinge também o ser humano? O mormo é uma doença contagiosa que tem nos equinos, né? E ela pode ser transmitida para o ser humano. Qual é o sintoma dela? O cavalo ele fica com escorrimento na narina e tossindo, a baixa imunidade e possa até passar por o ser humano. O ser humano que adquirir essa doença é um tipo de pneumonia e aí depois ela não cura mais. E aí o que acontece? Hoje, devido ao crescimento do esporte do cavalo no estado de Tocantins, tanto na pecuária, na vaquejada, no tambor, no laço, os pecuaristas em si, que tem várias fazendas, que transportam seu animal de uma fazenda para outra, hoje a defesa dos animais depende de um exame para esses animais. E ele tem um prazo só de 60 dias de validade. E ele não é feito no Tocantins. E o que a gente quer? A gente quer que o governador cria um laboratório no Tocantins, ou ele credencia algum, para que ele faça aqui no estado. Tem duas doenças que preocupam muito os criadores de equinos. É a anemia, mas já tem Araguaína, tem Paraíso, tem Gurupi, que faz os exames. Agora o mormo não faz. E para você transportar um animal para qualquer evento que seja, para qualquer festinha, para ir para uma pecuária, para qualquer exposição, ele tem que ter esse exame. E para pegar você coleta o exame, coleta o material, o sangue do animal, manda para o outro estado, vai chegar em torno de 15 dias após, e aí após 45 dias já venceu.
Então é inviável. Os pecuaristas e os agricultores e os praticantes de esporte do cavalo, ele não se preocupa nem pelo valor que paga o exame, é pelo tempo que chega e o tempo que vence. 60 dias, só 15 dias para preparar. E quando chega o resultado, faltam apenas 45 dias. E aí a situação complica. Complica, é o que acontece. Imagina, você tira o material hoje, manda para fora do estado, com 15 dias ele chega. E nesse período que os exames estão para lá, não pode trafegar o animal. Aí ele chega, 45 dias já vence novamente. O que acontece? Então, de 30 em 30 dias tem que estar tirando material e mandando para fora. E eu creio que se tivesse o laboratório aqui, dentro de 2 dias faz o exame. Então facilita muito para os pecuaristas, para os agricultores e para o simpatizante e para o esportista do cavalo. Quais são as regiões mais atingidas pelo morro aqui no Tocantins? Na época, primeiro que o foco que foi aparecido foi na época de Palmeirantes. Palmeirantes, na região de Formoso. Então, quando tem um foco, aí a preocupação, que eu quero parabenizar o pessoal da DAPEC, que é muito criterioso, que está tendo um avanço muito grande até aí na vacina da fitose, que nós já estamos isentos de vacinação, né? Mas a gente quer que traz esse laboratório para tranquilizar e facilitar a vida dos esportistas do esporte de cavalo. Está no outro assunto que a gente pode até falar novamente sobre ele, que é a questão da profissionalização dos presidiários, das pessoas que estão ali cumprindo pena, tudo tal, e o senhor tem um requerimento, um projeto de lei nesse sentido. Sim, o que acontece hoje? Tem uma pesquisa que de 10 presidiários que vence o seu tempo, que sai no prazo de 6 meses ou ano, ele retorna para lá. Por quê? Falta de qualificação, falta de oportunidade. Então o que a gente está vendo? O governador Mauro Carles está grandes cursos profissionalizantes no estado todo, através da Secretaria das Setas. E a gente fizemos um requerimento específico para que faça esses cursos dentro dos presídios, principalmente o semiaberto, que quando ele sair dali, ele tem uma qualificação e que possa também, a gente vai ter que ter uma orientação juntamente com a Secretaria, que possa ser a Secretaria das Setas ou a Secretaria mesmo de Cidadania e Justiça, que venha acompanhando essas pessoas para inserir ele no mercado de trabalho. TV Assembleia do Tocantins, uma emissora da Rede Legislativa. Sob a proteção de Deus e havendo número legal, e em nome do povo tocantinense, declaro aberta a presente sessão. Tem a palavra o senhor deputado, primeiro secretário, deputado José Roberto, para proceder à leitura do texto bíblico. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo. Não vos preocupeis, pois com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá as suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado. Mateus capítulo 6, versículo 33 e 34. Parece que ficou um pouco alto aqui agora o microfone. Tem a palavra o senhor deputado, segundo secretário, deputado Fabião Gomes, para informar o número das atas das sessões anteriores a ser deliberadas. 7, 9. Deu o número aqui? É só isso aqui. Já tô. É para ler tudo? Ata da 105ª sessão ordinária. Tem que ler tudinho aqui? Deus o livre. Às 9 horas do dia 20... Não, peraí. Já está lido já. Não, essa outra aqui também. Ata da 96ª sessão ordinária. São 2 atas, senhor presidente. Não havendo quórum para a deliberação, transferimos para a sessão subsequente. O Cleito está ali, é do campo da Copa. Tem
Tem a palavra o senhor deputado, primeiro secretário José Roberto, para proceder à leitura da matéria constante do expediente. Não há expediente, senhor presidente. Passamos à apresentação de matérias. Os senhores deputados que tiverem matéria a apresentar, o momento é oportuno. Passa a palavra ao deputado Júnior Gel. Presidente, venho apresentar um requerimento em regime de urgência a Vossa Excelência, que envie expediente ao governador do Estado com cópia à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Tocantins, a FAPT, solicitando informações sobre as pesquisas desenvolvidas. Obrigado, senhor presidente. Passa a palavra ao deputado Gleison Nato. Bom dia a todos, bom dia, nobres deputados, as deputadas presentes e a todas as pessoas que estão nos assistindo através da TV Assembleia, todos os funcionários. Senhor presidente, eu gostaria de apresentar um requerimento enviando expediente ao excelentíssimo senhor governador Mauro Carlesse, através da nossa secretária estadual de Educação, a senhora Adriana, pedindo que seja providenciado a climatização da Escola Estadual Olavo Bilac, ali no município vizinho a Gurupi, a nossa cidade de Sucupira, Tocantins. Este requerimento, senhor presidente. Eu passo a palavra ao deputado, nosso grande líder de Araguaína, do MDB, deputado Helenil. Senhor presidente, deputado Newton Franco, eu, senhor presidente, encaminho Tem algum ali dentro? um requerimento em caráter de urgência. Sim. Aliás, não tem como ser de urgência porque eu não peguei assinatura. Na verdade, só está escrito, não vai ser de urgência. E nem vou solicitar assinaturas. Solicitando estudos do governo no sentido de viabilizar a reforma do ginásio de esporte de Novo Olinda, Tocantins. Acho até que já há um planejamento nessa direção já há muito tempo. Está licitado, de acordo com a deputada Valderez, inclusive já há essa licitação. De qualquer forma, estou encaminhando esse requerimento, senhor presidente, porque o deputado Helenil tem uma página no Facebook, e lá, Helenil da Penha, lá, as pessoas encaminham para mim também, para a nossa página, os requerimentos, as solicitações, as demandas, tá? E muitas vezes eu materializo aqui essas demandas com as proposituras, naturalmente, aqui nesta casa. E essa é uma das demandas que permanentemente, já há mais de 4 anos, eu tenho recebido das pessoas essa cobrança. Então, fazer repercutir isso na casa é de fundamental importância e, se já está licitado, obviamente, dentro em breve, nós teremos essa obra concretizada. É o sonho. E eu fico observando, senhor presidente, deputado Newton Franco, que se há algo que faz a diferença na vida das pessoas, também são essas quadras, esses ginásios, campo de futebol. Acho até que os prefeitos, em geral, podem solicitar que as suas áreas públicas sejam limpas e construídos espaços para a prática de futebol de crianças e tudo. A gente percebe isso. Onde eu passo, eu percebo muitas vezes as crianças nas ruas brincando de bola. E, naturalmente, criar os convênios necessários com a cidadania e justiça e outros órgãos, com a ação social, para que possa ter fabricação de bolas para atender essas crianças. Então, há a possibilidade de ter uma grande política social para a criança e o adolescente voltada ao esporte com estas iniciativas. Então, muitas vezes nem exige muitos recursos. É, na verdade, uma ação política, naturalmente, buscando esse retorno para a população. Apresenta esse requerimento, senhor presidente, deputado Newton Franco.
Passo a palavra à deputada Valderez Castelo Branco. Senhor presidente, apresento 2 requerimentos, um projeto de lei e uma moção de pesar ao nosso amigo Carlos Eduardo Cunha Machado, extensivo aos familiares, pelo falecimento de um grande amigo, um desbravador da região de Araguaína, que faleceu ontem em Araçatuba, São Paulo, Nilson Machado de Carvalho. Nosso grande amigo, um homem que ajudou a desenvolver não só Araguaína, mas toda a região de Ananás, de Piraquê, Xambeuá, uma figura ilustre. Então, ele deixa um legado muito grande para todos os seus amigos e conhecidos. Obrigada. Não. Estou viajando já. Não havendo quórum para deliberar os requerimentos em regime de urgência, transfiro para a sessão subsequente. Pois é, ela nem vem. Aí quer que a gente... Ela não vem na sessão ordinária, aí vem nessa sessão solene. É para aparecer. Passamos às comunicações. Tem a palavra o deputado Fabião Gomes para informar os oradores inscritos no pequeno e grande expediente. Consta aqui, senhor presidente, inscrito no pequeno expediente, o deputado Júnior Gel, do PROS, e o deputado Zé Roberto Lula, do PT. Concedo a palavra ao deputado Júnior Gel, devidamente inscrito, pelo prazo de até 5 minutos. Larga esse zap. É mesmo, quando você está aqui, você... É, rapaz. Autoridade. Bom dia. Cumprimento a mesa em nome do nosso presidente, deputado Newton Franco, aos demais pares que aqui se encontram, a imprensa, servidores da casa, a sociedade que nos prestigia e aqueles que nos assistem. Presidente, apresentei um requerimento solicitando informações a respeito da FAPT, Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Tocantins, do Governo do Estado, para saber qual o investimento que está sendo feito atualmente pelo Governo do Estado, se existe esse investimento, se existe a capacitação de servidores, quais resultados a FAPT está tendo com os investimentos possivelmente sendo feitos, alocados por parte do governo. Na realidade, se nós queremos ter um país, um estado, municípios desenvolvidos, é necessário se fazer investimento em ciência, pesquisa, tecnologia e inovação. Quando ocorre o investimento, nós economizamos tempo, economizamos dinheiro e obtemos melhores e mais eficazes resultados. Estava vendo uma coisa simples de gestão pública, a partir do investimento e da parceria com a ciência e tecnologia e inovação, em relação à licitação. Sistema de licitação que é adotado no município do interior do Paraná, em parceria com a Universidade Estadual de Londrina, nós tivemos ali economia de tempo e de dinheiro, desenvolvendo a nova metodologia simplesmente por promover investimento em inovação. É exatamente por isso, senhor presidente, que solicito informações do governo do Estado, e é uma preocupação que tenho, para que ocorra o investimento por parte do governo do Estado. Investimento esse que nós, enquanto deputados estaduais, podemos fazer em emenda para que na lei orçamentária seja direcionado recurso para ciência, inovação, pesquisa, tecnologia. Dessa forma, nós com certeza teremos um desenvolvimento a curto, médio e longo prazo do Estado do Tocantins. Nós teremos eficiência, e é o que mais precisa a sociedade tocantinense. Muito mais do que políticos, nós precisamos de gestores. Gestores que tenham discernimento, que tenham capacidade de gestão e promovam o investimento correto de forma adequada. Obrigado, senhor presidente.
Tem a palavra o deputado José Roberto, do PT, Lula, do PT. Obrigado, senhor presidente. Presidente Nilton Franco, colega do secretário Fabion, na mesa, demais colegas deputados, deputada Valderez, deputada Amália. Eu, por diversas vezes, tenho usado a tribuna nesses quase 9 anos que sou deputado. E há uns 8 anos atrás, eu debati por diversas vezes aqui a questão das reuniões das comissões conjuntas, e fiquei uns 3 meses falando sobre isso, no primeiro mandato, que isso era antidemocrático, que não permitia que você fizesse o debate, para debater sobre as leis, e se você não tem a transparência, a clareza do que vota, do que está sendo debatido, se você não tem oportunidade, você não consegue melhorar o processo legislativo. Também comecei, há uns 8 anos atrás, deputado Harrison, discutir a questão das audiências públicas. Quando nós começamos, lá em 2011, 2012, por ano, e acho que esse ano a gente faz mais, nós fazíamos em torno de umas 30, 33 audiências públicas. E eu era responsável por 30 das 33, de propor. Porque eu entendo que a audiência pública é o espaço que nós temos de ouvir o segmento da sociedade que está interessada para discutir aquele tema das audiências públicas. Felizmente, para o parlamento, para o povo tocantinense, para os trabalhadores, hoje essa Assembleia, ela, através das suas comissões que se reúnem, que debate, que a população, através da televisão, através da presença lá no plenarinho, participa do debate, vê quais são os posicionamentos, pode contribuir para aperfeiçoar. E esse é o nosso processo. Esse processo de debater, de discutir, é que aperfeiçoa os projetos de lei de autoria nossa ou de autoria do Executivo, para que a gente possa acertar cada vez mais. É impossível que cada um de nós, cada um tem sua formação, cada um tem sua experiência, que a gente entenda de todos os assuntos. Eu sou engenheiro. Hoje a gente tem mais facilidade, mas para debater tributação, para debater determinados assuntos, a gente tem mais dificuldade, e é natural. O deputado Harrison é advogado, delegado de polícia. Ninguém consegue compreender todos os processos. E esse debate aqui dá transparência. E hoje eu quero falar aqui sobre o que vem acontecendo também nas comissões. E cobrar. Eu não sei quem são os membros, mas sei que o presidente é o Ricardo Aires, deputado Ricardo Aires, cobrar um posicionamento mais contundente da Comissão de Constituição e Justiça. Eu sou membro da Comissão de Defesa do Consumidor e, por diversas vezes, muitos projetos que deveriam ter sido analisados com mais profundidade na Comissão de Constituição e Justiça, da sua constitucionalidade, não é. E chega na comissão e a gente, em pareceres da Procuradoria, em pareceres da nossa assessores, tanto da Casa como da nosso parlamentar, são projetos constitucionais. E é ruim que isso tenha passado. E agora chegou o deputado Ricardo Aires e a minha fala é exatamente para a Comissão de Constituição e Justiça. É necessário que tenha um melhor aprofundamento desse processo. Por diversas vezes, notadamente, projetos que têm origem entre nós, parece que para não ficar constrangindo companheiros, colegas aqui, alguns projetos que são notadamente inconstitucionais, não são tratados dessa maneira na comissão. E aí a minha solicitação, deputado Ricardo Aires, que a gente precisa aprofundar mais isso. É claro que a constitucionalidade é um entendimento, mas fica muito complicado, e muitas vezes, onde a gente pega 4 pareceres da Casa, da nossa assessoria, e ontem foi notadamente um que envolvia servidores,
eu consultei a própria Secretaria da Administração, da Procuradoria, todo mundo se posiciona como inconstitucional, e ele não passa como sendo constitucional. E a minha fala era votada para a Comissão de Constituição e Justiça, e uma solicitação da mesma luta que eu fiz há 8 anos atrás, para que as comissões, mais 2 minutos, senhor presidente, para que as comissões reunissem individualmente, que a gente trouxesse a população ou os interessados para debater o projeto, que a gente debatesse com profundidade, ouvindo todo mundo. Eu quero fazer essa convocação, esse chamamento, esse alerta. Não quero dar lição de moral para ninguém, porque o parlamentar tem total liberdade de ação e de posicionamento, mas deixa eu fazer esse alerta. Nós, na Comissão de Defesa do Consumidor, já arquivamos, por decisão unânime, diversas matérias, que todos os pareceres que nós temos, ele diz inconstitucional. Então, esse alerta, deputado Ricardo, eu tinha lamentado que Vossa Excelência não estava presente, mas Vossa Excelência chegou, para que a gente pudesse. Claro que cada parlamentar tem seu posicionamento, e eu não estou questionando isso. Minha fala não é nesse sentido, e nem querendo dar lição de moral para ninguém. Mas é muito complicado para a gente lá, e quando a gente junta os pareceres, e não sou só eu, os outros deputados que faz parte da comissão também, com a sua assessoria, com as consultas que faz, todos os que militam, advogados que militam na lei, declara como inconstitucional e ele passou legal. Então seria esse alerta, deputado Ricardo, que eu queria fazer, que a gente pudesse, não sei exatamente, ter talvez mais critério lá na Comissão de Constituição e Justiça, nas avaliações da constitucionalidade, para que a gente, nós que somos da Comissão de Defesa do Consumidor, para que a gente se dedique àquilo que é o nosso papel, que é discutir o conteúdo dos projetos de lei. Então, era essa a minha fala, senhor presidente. Muito obrigado. Eu convido... Eu passo a palavra à deputada Amália Santana. Senhor presidente, gostaria de parabenizar o deputado Zé Roberto, que realmente, se hoje as comissões discutem mais amplamente, foi graças à sua intervenção que, antigamente, a tradição era, os temas não eram nas comissões temáticas, tudo era na Comissão de Constituição e Justiça. Foi um ganho grande da Assembleia graças à sua intervenção, deputado. Obrigada, senhor presidente. Eu passo a palavra ao deputado Fabião Gomes. Senhor presidente, estando presente no plenário o primeiro secretário, solicito a Vossa Excelência que autorização para me retirar da segunda secretaria. Convido o deputado Cleito Cardoso para ocupar a segunda secretaria e passo a palavra ao deputado Ricardo Aires. Senhor presidente, eu queria só também aproveitar da ocasião para mencionar e falar um pouco sobre o que o deputado Zé Roberto colocou na tribuna e que eu também entendo por bastante pertinente e razoável. Quem acompanha as reuniões da CCJ assiste que eu tenho sido vencido na maioria dos processos e dos projetos que lá chegam. Então, é importante a gente entender que a comissão ela é feita de parlamentares. Eu tenho uma visão de alargar as atribuições do deputado estadual para que a gente tenha efetivamente alguma coisa para realizar, porque se a gente for limitar esse exercício, a gente vai ficar aqui só dando nome de rua e aprovando título de cidadania. Então, a gente não pode esvaziar as atribuições dessa Casa Legislativa, obviamente que dentro daquilo que a Constituição estabelece. Senão, a gente muda a Constituição para passar a ter mais prestígio e força para atuar. Agora, eu só quero dizer que eu também me preocupo com isso, mas que os outros deputados, mesmo não participando da CCJ, deveriam ter uma participação e uma presença para nos ajudar nesse debate e nessa discussão. Eu tenho sido vencido, aliás, de 30 dias para cá, eu não ganhei uma dentro da CCJ,
às vezes até criando alguns incômodos com alguns colegas que apresentam propostas que são manifestamente inconstitucionais. Mas como nós somos uma comissão, como é que faz? Né? Então, queria pedir aos deputados que nos acompanhem mais na CCJ, porque o trabalho ele precisa ser feito e a gente precisa aprimorar de verdade, e concordo com Vossa Excelência. Eu convido a deputada Wanda Monteiro para assumir a primeira secretaria. Eu passo a palavra à deputada Amália Santana. Difícil para mim ir, deixa eu aqui. Passa a palavra ao deputado Elenil da Penha. Senhor presidente, eu acho que o deputado Zé Roberto e o deputado Ricardo Aires falaram com relação à CCJ, e eu sou suplente da CCJ. Deputado Ricardo Aires, e já fiz, inclusive, alguns encaminhamentos na comissão. Por mais que o regimento prevê que é vontade do relator ouvir a Procuradoria Jurídica da Casa, mas eu acho que o deputado Ricardo Aires, como presidente da comissão, ele pode, como sendo essa comissão uma comissão de constitucionalidade, definir, e se for preciso, propor uma mudança no regimento, que as ações ali sejam sempre orientadas pela Procuradoria Jurídica, e eu tenho entendido o sofrimento do deputado Ricardo Aires, às vezes internamente, eu tenho visto, eu já participei, já vi, por umas 2 ou 3 vezes, deputado Zé Roberto, eu estive presente e vi como que o deputado Ricardo Aires vê todo esse processo. E eu também entendo a preocupação de você, porque vai desencadeando na gente uma série de projetos que já foram passados pela CCJ e pode criar um problema muito grande para a casa, para a Assembleia. Porque quando vem para cá, já considera-se maduro para a votação, né? Depois que as comissões avaliarem. E as comissões têm um papel muito importante nesse processo. Talvez devesse, deputado Ricardo Aires, construir alguma coisa nessa direção que eu já, inclusive, disse a Vossa Excelência na CCJ. Obviamente, volto a dizer, o regimento interno, ele estabelece que depende do relator, naturalmente. Mas eu acho que um pensamento, a orientação da Procuradoria Jurídica nesse processo ela é muito importante, porque senão daqui a pouco as outras comissões terão que fazer esse papel de ouvir o jurídico e decidir em cima daquilo que não é responsabilidade da comissão, mas é responsabilidade do deputado, enquanto presente na comissão. Eu passo a palavra ao deputado Ricardo Aires. Senhor presidente, eu acho que, inclusive, a gente podia, então, mudar o regimento interno para estabelecer que fica o presidente da comissão responsável para fazer a colheita a colheita do parecer, porque se a gente for aplicar o regimento interno, eu tenho que me ater a ele, é prerrogativa do relator. E, aliás, é facultativo para o deputado se socorrer da assessoria jurídica da casa ou não. Então, infelizmente, eu não tenho aqui a força de determinar aquilo que eu não tenho como atribuição ao poder. E eu sou só um dentro da comissão. Em que pese a relevância de muitos projetos, inclusive eu tenho me manifestado contrário a eles, tem muita coisa que não tem sentido e que, por uma questão menor, está passando, e eu acho que quem faz parte da CCJ assiste e está vendo o porquê. Né? Então, eu vejo que os membros da comissão têm que ter mais responsabilidade, tem que ter mais responsabilidade. Né? Agora, eu não posso responder por todo mundo, porque, inclusive, esses dias eu me criei uma discussão muito grande com o público feminino por causa do tanto de projeto que tem lá com relação à violência doméstica. Chegaram a propor, inclusive, isenção fiscal para a empresa que contratar mulher que foi vítima de violência.
Então, assim, não sei nem quem é o autor, mas assim, eu acho que a gente tem que ter uma certa cautela. Agora, eu não posso aplicar aquilo que não está no regimento, né, deputado Helenil? Está no regimento, que é o relator que escolhe. Como é que eu vou chegar e determinar que a assessoria jurídica da casa faça? E outra coisa, quanto tempo demora o exame dessa matéria pela assessoria jurídica e a procuradoria da casa? Né? Então, eu acho que a gente tinha que aperfeiçoar o regimento, estou aqui à disposição. Havendo quórum, submeto a apreciação do plenário às atas anunciadas no início da sessão. Os deputados que aprovaram, que ele ficar como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Passa a palavra à deputada Wanda Monteiro. Senhor presidente, eu gostaria apenas de registrar a presença ilustre dos alunos da Escola Municipal Divina Ribeiro Borges de Cariri, que se faz presente essa Casa de Leis. Obrigada. Vamos ao grande expediente. Conceda a palavra ao senhor deputado, senhora deputada, primeira secretária Wanda Monteiro, para proceder à leitura da matéria constante da ordem do dia. Ordem do dia, sessão ordinária para discussão em plenário no dia 26/9/2019. Requerimento 1630, de autoria do deputado Antônio Andrade. Está em discussão o requerimento hora anunciado. Encerrada a discussão, está em votação. O senhor deputado que aprovar, que ficar a comissão, os contrários se manifestem. Aprovado. Requerimento 1601, 1602, 1603, 1604, 1631, todos de autoria do deputado Issan Saado. Está em discussão os requerimentos hora anunciados. Os deputados que aprovaram, que ficar a comissão, os contrários se manifestem. Aprovado. Requerimento 1632, 1633, todos de autoria da deputada Luana Ribeiro. Está em discussão os requerimentos hora anunciado. Os deputados que aprovaram, que ficar a comissão, os contrários se manifestem. Aprovado. Requerimento 1557, 1558, 1559, 1560, de autoria do deputado Antônio Andrade. Está em discussão os requerimentos hora anunciado. Encerrada a discussão, está em votação. Os senhores deputados que aprovaram, que ficar a comissão, os contrários se manifestem. Requerimento Aprovado. 1536, 1537, de autoria do deputado Elenil da Penha. Está em discussão os requerimentos hora anunciados. Encerrada a discussão, está em votação. Os senhores deputados que aprovaram, quer ficar a comissão, os contrários se manifestem. Aprovado. Requerimento 1540, 1541, 1542, 1561, todos de autoria do deputado Gleidson Nato. Está em discussão os requerimentos hora anunciados. Encerrada a discussão, está em votação. Os deputados que aprovaram, quer ficar a comissão, os contrários se manifestem. Aprovado. Requerimento 1545, 1546, de autoria do deputado Issan Saado. Está em discussão os requerimentos hora anunciados. Encerrada a discussão, está em votação. Aprovado. Senhores deputados que aprovaram, que ficar a comissão, os contrários se manifestem. Aprovado. Requerimento 1547, 1549, de autoria do deputado Jair Farias. Está em discussão os requerimentos hora anunciados. Encerrada a discussão, está em votação. Os deputados que aprovaram, que ficar a comissão, os contrários se manifestem. Aprovado. Requerimento 1553, 1554, 1555, 1556, de autoria do deputado Léo Barbosa. Está em discussão os requerimentos hora anunciado. Encerrada a discussão, está em votação.
Os senhores deputados que aprovaram, que ficar como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Requerimento 1538, 1610, de autoria do deputado professor Júnior Gel. Está em discussão o requerimento ora anunciado. Encerrada a discussão, está em votação. Os senhores deputados que aprovaram, que ficar como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Requerimento 1534, 1535, 1551, 1552, de autoria da deputada Wanda Monteiro. Está em discussão os requerimentos ora anunciado. Encerrada a discussão, está em votação. Os senhores deputados que aprovaram, que ficar como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Encerrada a ordem do dia, senhor presidente. Não havendo mais. Vou só cumprimentar. Gostaria de registrar como presença ilustre aqui no nosso parlamento, a presença do prefeito Vaguinho, lá da cidade de Almas. Esse grande líder tem feito uma administração impecável. Encerrada a ordem do dia, passamos às discussões parlamentares. Não havendo oradores inscritos, encerro a presente sessão, convocando outra para dia e hora regimentais. Encerrado. TV Assembleia do Tocantins, uma emissora da Rede Legislativa. Muito bem, nós vamos conversar com o deputado Léo Barbosa. Deputado Léo Barbosa, que expressou através de requerimentos a sua preocupação com relação a algumas questões que estão acontecendo aqui próximo mesmo, aqui de Taquaralto a Taquaruçu, e o município como Luzimangue também, aqui no distrito de Porto Nacional Luzimangue, que fica aqui perto, e que ele está se preocupando com essa situação. Deputado, ampliação do serviço de abastecimento e distribuição de água no município de Barra do Ouro. A situação lá está de seca, como é que está? Bom, a situação não é atípica, é uma situação que ela tem sido corriqueira em função até da falta de chuva no estado inteiro, e aquelas regiões com mais dificuldade, com menores índices pluviométricos, e também que tem o lençol freático mais profundo, ela propicia essa falta de água, essa carência. Há, por exemplo, regiões do estado da Macena em que o poço é perfurado e a água não vem. Então é uma questão que ela exige de nós, do poder público, uma atenção para que nós possamos ter um fornecimento de água, um sistema de saneamento cada vez mais eficiente. E nós temos um contrassenso muito grande no estado, que é o fato da distribuição, da responsabilidade da distribuição de água entre a BRK e a ATS. Tem sido um desafio para o estado levar a água para os municípios mais longínquos, com mais dificuldades estruturantes. E a nossa concessionária BRK ficou com os municípios mais fáceis e que dão a ela maiores condições de arrecadação. Então, nós temos também, nós colocamos aqui, vamos discutir com a BRK, com a ATR, com a ATS, a situação do saneamento, da distribuição de água no estado. Porque é um problema de Dois Irmãos, é um problema de Barra do Ouro, é um problema de Lizarda, é um problema de tantos municípios tocantinenses que sofrem hoje com a falta de água. Então nós temos requerido poços artesianos, requerido maior eficiência na distribuição de água, mas agora também temos que terceirizar a responsabilidade a quem quer também só colher os bons frutos, que tenha também que cumprir com os municípios mais longínquos e ajudar na distribuição de água para que chegue. Água é qualidade de vida e é um direito do tocantinense. Exemplo de poços que são perfurados e em certo ponto do tempo não dão conta. Temos um exemplo aqui, a reparação do poço artesiano perfurado em 2013, lá em Itacajá, a situação lá no povoado de Cantinho. Isso, é um problema que aconteceu, como eu falei, que vem acontecendo. Dois Irmãos também teve esse mesmo problema. Em Dois Irmãos nós estamos com 8 poços, em Itacajá estão pedindo, Barra do Ouro pede, Lizarda pede. Então, assim, são muitos os casos e, infelizmente, o cidadão ele fica refém da chuva, porque se não tem água e não tem distribuição, só resta ele rezar, e não pode ser assim. Nós não podemos concordar com a política de distribuição de água dessa forma. Então é por isso que nós temos chamado a atenção do governo, chamado a atenção do poder público para que faça cada vez mais investimento, perfure poços, que invista nas tubulações para que a água possa chegar na casa do cidadão tocantinense. E a situação da rodovia que liga Taquaralto a Taquaruçu, que tem aquelas curvas sinuosas, tudo mais, o senhor pede a proteção lateral, ou seja, os guardas-rios, instalação deles. Isso, nós temos
entre Itaquaraçu e Taquaralto, algo em torno de 3, 4 quilômetros já chegando em Itaquaraçu, que são de curvas acentuadas. Nós sabemos que Itaquaraçu é um local turístico, nós sabemos que lá também, infelizmente, ocorre o uso excessivo de bebida alcoólica, principalmente no final de semana, a pessoa muitas vezes não tem consciência e nós precisamos fortalecer as nossas rodovias, evitar acidentes mais trágicos, conscientizar os cidadãos que fazem uso dessas rodovias, mas também equipá-las, sinalizá-las para que ela dê condição de tráfego seguro para quem utiliza aquela rodovia. E Luzimangue está precisando de quebra-molas. Isso, são redutores, nós precisamos, é uma região que vem crescendo de forma assustadora, de forma positiva, mas que precisa de que o poder público acompanhe esse crescimento, que acompanhe o crescimento do tráfego, do número de carros que passa por ali, para garantir também segurança a quem vem de carro, quem vem de moto, mas também para o pedestre de Luzimangue. É pensando nisso que protocolamos esses requerimentos. O senhor sai... A proporção que o senhor vai passando por essas situações, o senhor vai anotando? Claro, não tenha dúvida. Esse final de semana eu estive em Itaporã e entre Colmé e Itaporã, por exemplo, próximo às pontes, nós estamos com trechos críticos que precisam ser recuperados. Já apresentamos requerimento, andando no estado, conversando com as pessoas, que a gente percebe as demandas sociais e vem apresentando para fazer um mandato cada vez mais representativo e que o estado possa fazer as correções que a população tanto clama e que a gente também percebe vivendo e caminhando pelo Tocantins. É um parlamentar municipalista. Com certeza, eu fui votado em 135 e represento 139. Então a gente fica feliz dessa representatividade, desse municipalismo e a gente procura estar sempre percorrendo os municípios. Esse final de semana eu vou estar na região sul do estado, vou passar por Gurupi, vou passar por Alvorada. Então vou para a festa do Dia do Soldado em Alvorada e a gente vai conversando, percebendo, analisando como está sendo a atuação do governo do estado nesses municípios. E a finalidade é essa, né? Visitar o pessoal para que o pessoal diga como é que estão passando. Claro, tão importante quanto fazer uma atuação aqui no parlamento é a participação junto à sociedade, à comunidade. O político ele tem que estar sempre... Visitar as bases. Estar sempre visitando, sempre observando, sempre tendo essa sensibilidade, esse tom crítico para que o governo possa cada vez mais melhorar os serviços públicos e as políticas públicas. TV Assembleia do Tocantins, uma emissora da Rede Legislativa. Vamos conversar agora com a deputada Wanda Monteiro, que é do PSL, o Partido do Presidente da República, e ela vai falar sobre a audiência pública que tem como motivo, ou como tem ponto central, a BRK ambiental. Deputada, essa audiência pública está marcada para o dia 17 de outubro. Qual é o motivo? Isso, né? Nós conseguimos aqui aprovar esse requerimento com o voto favorável de todos os deputados aqui na Assembleia Legislativa e aonde a gente estamos convidando, trazendo o debate para essa Casa de Leis, a BRK. Temos recebido bastante reclamações da população quanto ao alto valor da água e também da taxa de esgoto. O cidadão hoje está trabalhando para pagar a água e não consegue as outras despesas. Então, um valor muito alto e nós recebemos essa reclamação nessa Casa de Leis, quanto a deputada Wanda Monteiro e demais deputados receberam e a gente prontamente trouxemos a discussão para dentro dessa Casa de Leis e convidamos a população, você que nos assiste, venha participar da audiência pública, venha aqui tirar suas dúvidas, para a gente estar esclarecendo o porquê desse valor abusivo da água no estado do Tocantins. Deputada, a participação da população é importantíssimo, é o que dá força e incentiva aos deputados a darem prosseguimento a esse trabalho, né? Importantíssimo. A população, ela é a nossa força para fazer com que as coisas aconteçam. Nós somos o porta-voz do povo. Então, a gente recebe, né, as demandas da sociedade, a gente prontamente apresenta e precisamos da força da comunidade, da população junto a essa Casa de Leis, para assim fazer com que realmente as coisas aconteçam. Então, a gente precisa urgentemente, o cidadão não está dando conta mais de pagar a água aqui no estado do Tocantins, nem esgoto, então a gente precisa realmente saber o porquê desse valor abusivo da água. Então a gente precisa da participação da população junto conosco aqui nessa audiência pública, dia 17 de outubro, às 14 horas, aqui nessa Casa de Leis. É importante também que sejam convidadas as autoridades ligadas a esse assunto, né? Todas as autoridades serão convidadas através do convite que chegará daqui da Assembleia Legislativa, da Presidência, entendeu? A Câmara de Vereadores, os prefeitos das cidades, os órgãos envolvidos, né,
nesse processo que trata da questão da água e